Na web a voz ecoa forte, rádio e TV, Estância Repórter, conectando gente, conectando amor, do local ao mundo, sem fronteiras, sem dor. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto, cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Jornalismo sério, compromisso real, entretenimento, cultura sem igual, programas educativos, a voz da gente. Estância agora, presente. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto, cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Fibra óptica e sinal no ar, novas histórias partilhar, a galera toda quer participar. Estância, sua voz vai ecoar. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto, cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Estância sempre on, sem parar. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cada história guarda um pedaço da nossa identidade. Cada voz constrói a memória do nosso povo. Está no ar. Arquivo da Nossa Gente. Um programa que preserva memórias, valoriza pessoas e conta a história de quem faz a nossa terra ser o que ela é. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão.
Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Asteco Contabilidade. Fábio. Fale com Gervásio Almeida. Contato pelos telefones e WhatsApp 79-3522-1129, 79999333745 ou 79996868727. Léo Gesso, 999640639. Procurando forma de embelezar sua casa. Aqui você encontra tudo com a melhor qualidade, serviços e venda de produtos e muito mais. Léo Gesso, próximo ao antigo bar do Ronaldão. Conjunto Valadares, em Estância. Léo Gesso. Para o que você está fazendo e presta muita atenção. Venha para a melhor internet de Sergipe. Jet Fiber, com planos de até 500 mega. Jet suporte técnico rápido e eficiente. Não vai perder tempo por aí, né? Ligue 0800 311 mil e chama a Jet. Oi gente, tudo bem com vocês? Acompanhem comigo um dia aqui no Lane Paixão. Hoje eu vou tirar o dia especialmente para cuidar de mim. Começando agora pelos meus cabelos. Os meninos vêm me recepcionar aqui na recepção. E aí vou cuidar do meu cabelo. Aqui eles já tá verificando qual vai ser o melhor produto, qual vai ser o melhor tratamento pro meu cabelo. Em seguida as meninas já vêm, né, com os seus carrinhos já para fazer o meu pé. Gente, meu pé tá precisando urgente dar aquele upgrade. Então, óbvio que eu vou fazer o spa dos pés para tirar toda a calosidade, todo aquele pé grosso. E em seguida, agora eu vou fazer minhas unhas, gente. Eu amo fazer as unhas e essa é a minha rotina de todos os dias. E para finalizar com chave de ouro, vamos fazer o design de sobrancelha que vai deixar ainda mais incrível o meu rosto, mais harmônico e pronto para começar o meu dia. Os boatos que rolam na cidade é que aqui no restaurante Saborear é o melhor lugar para almoçar. Será? Dizem que o cardápio aqui é variado e tem muitas opções. Será? Diz que o ambiente é climatizado e aqui ninguém passa calor. Será? Dizem que as crianças aqui perdem o apetite porque só quer estar na brinquedoteca. Será? Toda hora tem uma novidade na culinária. Será? Estão dizendo por aí que os melhores drinks e a cerveja mais gelada você encontra aqui no restaurante Saborear. Será? Será? Dizem que o churrasco daqui é o mais suculento, quentinho e saboroso da cidade. Será? É em dezembro a tirada do bambu, de acordo com a lua, pro fogo não dá chabu. Tem um pisa-pólvora que é feito no pilão e hasteamento da bandeira na salva de São João. Toda a cidade se veste de um colorido e os fogos de artifício fazem aquele estampido. Queda do mastro e diversas brincadeiras. Tem a missa da batucada e o padre benzendo a fogueira. Estância, 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 estância. Quem nunca lhe viu de perto precisa lhe visitar pra conhecer nossa cultura popular. Estância tem o melhor, São João pra se brincar. Vem cair no forró, vem dançar agarradinho na web Rede Estância agora. O povo faz o passinho da capital do barco de fogo pro mundão inteiro. O som bate no peito nesse vaneirão maneiro. Vem cair no forró, balançando sem parar. Aqui tem alegria pra ninguém ficar de fora. Web, rádio e TV Estância agora chegou pra comandar. É tradição nordestina fazendo o povo cantar.
Cada história guarda um pedaço da nossa identidade. Cada voz constrói a memória do nosso povo. Está no ar. Arquivo da Nossa Gente. Um programa que preserva memórias, valoriza pessoas e conta a história de quem faz a nossa terra ser o que ela é. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Noite, programa Arquivo da Nossa Gente, no sistema Rádio Web Estância Agora. Hoje, 2 de junho de 2016, aniversário do nosso amigo, o ex-prefeito José Nelson Araújo Santos, completando 76 anos de idade. Zé Nelson e Dona Marise são ouvintes assíduos do Arquivo da Nossa Gente. 19 horas e 24 minutos. Estamos, mais uma vez, apresentando o Arquivo da Nossa Gente. E hoje o nosso entrevistado é o ex-goleiro Nelson dos Santos. Marcou época no futebol sergipano, no futebol estanciano. Ele vem contar um pouco suas memórias. É o nosso entrevistado de hoje. Eu quero, antes de iniciar, quero ler a biografia do entrevistado. O ouvinte fique bem atento. Agora, uma conversa que guarda memória. Entrevista no Arquivo da Nossa Gente. Nelson dos Santos, nascido em 14 de maio de 1953, construiu uma trajetória marcada pela dedicação ao futebol e pelo amor à cidade de Estância. Desde os 14 anos de idade, já demonstrava vocação para a posição de goleiro, função que abraçou ao longo de toda a sua carreira esportiva. Sua caminhada no futebol começou no juvenil do Jiquié, interior da Bahia, em 1972. No ano seguinte, em 73, foi convocado para a seleção baiana juvenil, destacando-se como um dos talentos da nova geração. Entre 74 e 77, atuou pelo time profissional do Jiquié, consolidando sua experiência no futebol baiano. Em 1978, defendeu o Esporte Clube Vitória, o Leão da Barra, ampliando sua visibilidade no cenário esportivo. No ano de 79, passou pelo Atlético de Alagoinhas e pelo Fluminense de Feira de Santana, o Fluminense Futebol Clube. Já em 80, atuou pela Desportiva Ferroviária e pelo Américo ou América de Minas? Foi um erro aqui na digitação. Botou América, botou Américo. Mas tudo bem. Sim. Eu sabia que era América. Em 1981, teve uma temporada intensa defendendo o Nacional Futebol Clube e o Operário Futebol Clube. Ainda em 81, Nelson chegou ao Estanciano Esporte Clube, onde atuou até 85. Foi no clube sergipano que consolidou sua identificação com a torcida e marcou seu nome na história do futebol local. Após encerrar a carreira profissional, decidiu se radicar definitivamente em Estância. Cidade que escolheu para viver e construir sua família. Nelson é casado com a professora Maria Angélica de Andrade Gomes Santos, em memória, e pai de 2 filhas, a nossa amiga Janaína Andrade Gomes Santos e Camila de Andrade Gomes Santos. Mesmo após pendurar as luvas, continuou contribuindo com o esporte estanciano. Foi administrador do Estado Estadual Governador Augusto Franco, o Francão, na época do prefeito Ivan Santos Leite, no período de 2005 a 2012. Além de atuar como coordenador de praça esportiva da Prefeitura de Estância, como eu disse, na gestão do prefeito Ivan Leite,
Paralelamente, também ingressou na imprensa desportiva, trabalhando como repórter esportivo, mantendo-se ativo na divulgação e valorização do futebol. A trajetória de Nelson dos Santos é exemplo de dedicação, disciplina e amor ao esporte. Como atleta, dirigente e comunicador, deixou sua marca tanto dentro quanto fora das quatro linhas, sendo sempre lembrado como um dos importantes nomes do futebol estanciano. É com ele que eu começo a entrevista, mas antes da gente entrar, Nelson, na carreira, eu gosto de fazer uma pergunta. Seu Nelson dos Santos, quando o senhor chegou aqui em Estância em 1981, quase 50 anos, de quem o senhor lembra? De pessoas daquela época que já partiram? Como era a Estância daquela época? Assim, lembra de pessoas que o senhor recorda que já passou, alguns personagens que já passaram por Estância, já que o senhor está aqui há quase 50 anos e pelo jeito vai se enterrar aqui, que Deus dê muitos anos de vida e saúde. Boa noite, Estância. Boa noite a vocês que estão aqui presentes no estúdio. Mas eu também joguei no Leônico, no Campeonato Brasileiro, e joguei Campeonato Brasileiro também pelo Fluminense de Feira, que eu joguei uma parte pelo Campeonato Baiano e outra parte pelo Campeonato Brasileiro. Eu cheguei a disputar 4 campeonatos brasileiros. Mas você tocou num assunto muito importante. Quando eu cheguei para aqui, em memória, a gente tinha nomes maravilhosos como Aloysio Baé, que é um nome que pouca gente destaca no esporte da nossa cidade. Tinha também um cidadão que ele morava ali, que me foge o nome dele agora, ele morava ali próximo ao cemitério, Seu Martim. Chamava Martinho, mas o povo tratava ele como Martim. E tinha mais outros nomes aqui que a gente inseria ou insere dentro desse contexto futebolístico da nossa cidade. Por que isso que eu estou falando? Porque na época deles, no caso, era que surgia nomes de atletas para os times amadores, profissionais de Estância. Hoje você não vê mais. Infelizmente, a gente é carente até mesmo de campo de futebol. Que você é um baluarte. Me lembro como agora que você fez com que Marcelo Deda parasse um papo dele próximo à escola técnica ali, próximo a Geraldo, o final do Geraldo ali, para pedir a Marcelo Deda para que fosse reformado o Francão. Não estou falando aqui para fazer média com você, nem nada, não. Você sabe que é verdade. E você foi aplaudido no dia e às vezes também odiado, porque você sabe, quando as pessoas têm ideias importantes, outros parece que ferem as pessoas. Mas vamos deixar isso para lá e dizer a você, Estância teve vários nomes. Eu até paro um pouquinho para falar o nome dele, que é Renato Silva, Nivaldo Silva também, que foi um dos grandes nomes do esporte na nossa cidade. Aí veio vários outros, né, que passaram. Seu Valdir, outro nome marcante. Valdir Menezes. Valdir Menezes, no cenário esportivo de nossa cidade. Que é nossa cidade porque eu amo Estância e gosto de Estância e acho que Estância também pertence a mim. E nós tivemos vários nomes importantes. É tanto, se a gente for ficar aqui falando, a gente vai ficar, né, um bom tempo, mas com certeza eu peço desculpas àqueles que eu não falei, como o seu Zé Francisco, lá do Bonfim, que eu não sei se você sabe quem é ele, que tem o seu Zé Francisco. Foi presidente do Estanciano Esporte Exatamente, Clube. Foi presidente também da Federação Sergipana de Futebol. É uma pessoa que é inserida, ligada até hoje ao esporte. Mas eu não sei por que pessoas como você, esses nomes que eu dei aqui, são às vezes até, eu não sei se você vai ficar ofendido, renegado. As pessoas parecem se sentem ofendidas quando essas pessoas brigam pelo ideal que é o esporte, que é uma coisa maravilhosa, né? Que tira muita gente da droga, da ociosidade, dos momentos infelizes para as suas familiares.
O senhor recorda do saudoso Edgar Barreto? Olha, não foi minha época, quando eu cheguei aqui, eu cheguei até morar próximo a ele. Aí passou algum tempozinho, ele faleceu, que ele morava ali na feira, não sei se você está lembrado. Sei não, que Gaivota, né? Ele era o pai de Gaivota. Ele morava, e eu morava ali onde hoje é o Hiperfrango de lá do centro, lá onde tem aquele supermercado lá. Era uma casa ali, eu aluguei ali, fiquei morando ali. Então eu conheci ele assim, bati um papo com ele. Mas não tive assim essa aproximação não. E segundo o pessoal, foi um daqueles também que fez parte memorável do futebol no estado de Sergipe. Ô seu Nelson, queria perguntar ao senhor. O senhor é baiano de Jiquié? Exatamente. Jiquié perto de Alagoinhas, por lá de lá? Não, Jiquié fica mais próximo à Conquista. Vitor. A região Itabuna, sudoeste do estado, sudoeste. A Jitaúna, Ipiaú, Baitaba, Leal. Aí você já está chegando próximo a Itabuna, né? Ilhéus de Itabuna. Como começou a trajetória de Nelson dos Santos no futebol, até chegar à Estância, cidade berço da cultura sergipana? Como iniciou? Quem é Nelson dos Santos? O nome da mãe, dos pais? Como foi sua infância em Jiquié? Como foi até chegar à Estância? Eu quero que o senhor me conte, antes de chegar à Estância, me conte um pouco como começou a sua vida na Bahia. Parabéns. Sua origem. Parabéns. Eu estive no esporte muito tempo e ninguém nunca fez isso. Nunca perguntou nada desse tipo aí que você está me perguntando. Olha, eu sou roceiro. Minha família é toda da roça. Meu pai não sabia assinar o O com uma garrafa, como se diz na gíria. E minha mãe também, naquela época, todo mundo era analfabeto. E eu tinha uma irmã que ela sempre era muito curiosa e ficava pegando aquelas figurinhas, aquele negócio de quadrinhos, e lendo, e olhava, e pegava. E minha avó era muito chegada também, tem que estudar, minha avó, e a gente começou a estudar, e começamos. E meu pai foi morar em outra cidade. Saiu de Jiquié e foi para outra. E de lá a gente foi para uma escolinha estudar. E tinha aquela brincadeira do recreio, né? A gente ficar, depois de comer aquela banana, que naquela época aquela broa que levava para a escola, a gente não era igual hoje, que tinha merenda nas escolas, a gente brincava de bola. Como? De quê? Pensei que você ia perguntar isso. De quê? Papel ou a meia do pai, de mãe, que levava, enchia de para fazer. E quando eu chegava em casa, tomava aquela puxada de orelha. Quando a mãe perguntava, cadê a meia de papai? Ele dizia, não sei. A aguinha, vai ter que dizer. Aí tomava aquelas pancadas boas, né? Mas a gente brincava futebol, comecei assim. Aí eu estava começando, eu trabalhava com um rapaz como ajudante de pedreiro, já com 15 anos, naquela época, 14, era 12 para 13 anos, já trabalhava, viu? Eu prestava serviço assim, como de ajudante, carregando bloco a tijolinho para botar lá. Eu não fazia massa, mas ganhava aquele dinheiro só para carregar aquele tijolo dali para lá, né? Você entende como é. E começamos aquela história de um dia eu ir para... Quando eu estava com 13 anos, eu fui para ver um treino do Jiquié. E me apaixonei. Disse, eu acho que eu não sou ajudante de pedreiro, não. Eu vou ter que encarar isso aí. E comecei, meu irmão, era compridão. Entrei para ficar pegando bola atrás de um goleiro chamado Edmilson. E ficava, de vez em quando eu ia pro gol, os caras davam aquela bolada, aquela coisa, e aí foi sempre entrosando. Me chamaram para treinar no juvenil, eu fiquei, foi minha sorte. Daí já fui para a seleção da cidade de Jiquié e tive a felicidade de ser escolhido para a seleção baiana de futebol júnior. Essa é a minha história aí. Daí em diante foi só... O Vitória se interessou quando viu na seleção baiana, né? Porque grandão. O Esporte Clube Vitória da Bahia, o tradicional. Pediu logo hoje que a preferência.
Eu disputei o Campeonato Baiano de Júnior pelo Jiquié, depois vim para Vitória e fiquei lá no Vitória. Qual ano? Isso eu não tenho assim, essa lembrança toda. Os anos 70, né? É, isso aí naquela 13 época. anos, 14 anos, Exatamente. anos 70. O seu Nelson, e os pais é vivo? Não, meu pai é falecido, minha mãe também. Eu tenho a maior tristeza da minha vida que hoje não está comigo mais, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha esposa. Quer dizer, tenho duas maravilhas, que são meus filhos, e tenho uma cidade de distância que eu amo muito. E quantos irmãos o senhor tem? Eu tenho, comigo são 6 autores, são 5, uma falecida e nós 5 estamos vivos. Qual o nome dos irmãos? Clemilda, que faleceu, Clemilton, Nelson, que sou eu, e minha irmã Neide, Rafael e Laura Cristina. É a família. Agora só estão espalhados, né? Um mora em São Paulo, outro mora no Rio, outro mora nos Estados Unidos. Aí você foi espalhando, cada um foi tomando. O pessoal costuma vir à estância? Muito. Aí o São João sempre passado, ficou aí 3 meus irmãos. Ficamos aí esses dias, 45 dias aqui de São João, isso lá em casa. E os pais do senhor, quando eram vivos, vinham à estância? Veio, chegou a me ver, conheceu. Meu pai não tem muito tempo que faleceu, não. Faleceu com quantos anos? Ele faleceu com 105 anos. Eita, ô glória! E minha mãe com 96. Ô glória! E eu tenho 73 anos. Bem vividos, com saúde. É o importante. Tem não riqueza bebo, melhor não do que bebo, esse. não fumo, né? Não bebe, não fuma, tem 2 filhas maravilhosas. Exatamente. Que cuida do senhor, que dá assistência. É como ganhar na loteria. Deixa eu perguntar uma coisa. Aí, à vontade. Como começou? Aí jogou em Minas. Qual foi o primeiro clube que o senhor saiu da Bahia para ir para onde? Fora do estado? Não, olha, Fábio, o primeiro clube que eu saí direto foi a Desportivo do Espírito Santo. Eu fui emprestado do Vitória para lá, para disputar o campeonato capixaba. E disputei, porque antigamente você podia fazer contrato 3 meses. E a gente fazia, às vezes, num ano você jogava em 3, 4 times. Em um ano você jogava. Você fazia como aconteceu comigo. Eu joguei na Desportiva, saí, fui para o América, onde eu conheci Miro, esse é Miro que o pessoal chama o Miro Modas. América de Minas. E Miro, esse é o Miro Modas, jogou no Cruzeiro, estava no Cruzeiro fazendo teste quando eu estava jogando no América. Eu conheci Miro lá no Mineirão. Só abrindo uma exceção, o senhor sabia que o América é decacampeão mineiro nos anos 20? Sei. Decacampeão mineiro. Lá tem na sede. Isso Mas quando eu joguei no livro América, dos Guinness. A gente tem que falar a história certa. Não era esse América de hoje. Não é não. O América era aquele negócio ali, querendo se reerguer, fazendo tudo. Era talvez a sexta força do futebol mineiro, que tinha a Caldense, né, tinha outras equipes lá, o Tupi, Juiz de Fora, que era um timaço. Ele vinha em 2º, 3º, 4º. O América ficava lá em 6º, 7º, 8º lugar. Não vou mentir, eu não gosto de me exibir, eu me exibi. Onde eu fui muito feliz, no Fluminense de Feira, na Desportiva o Touro do Sertão. Ali nós carregamos aquela bandeira, aquele bordinho que veio para aqui, um cracaço de bola. Então nós tivemos todos, assim, a nossa felicidade foi boa em vários times. Agora, de sucesso mesmo foi aqui na Estância, na Desportiva, que eu fui campeão. O Operário de Várzea Grande, eu fui campeão, mas já cheguei já... Várzea Grande é Mato Grosso. É um bairro de Cuiabá. Você atravessa a ponte e do outro lado é Várzea Grande, onde tem o aeroporto, tem o exército, aquele negócio lá. Onde Ney Mato Grosso mora, né? Ney Mato Grosso, um amigo da gente que eu fiz muita amizade com ele. Ô, seu Nelson, entrando aqui, como o senhor chegou em Estância? Como foi a primeira vez que pisou aqui nessa terra? E outra pergunta... o que é que o senhor recorda do período áureo do futebol? Vamos falar do estanciano do passado. Primeira pergunta, como o senhor chegou aqui em Estância? E a segunda pergunta,
Na opinião do senhor, quais os melhores times que o Estanciano teve? Vou dar uma sugestão. O de 80, campeão da Taça Cidade de Aracaju. O de 83, vice-campeão. Ou o time de 84, que diz que é outro time bom, outro timaço. A hegemonia do futebol do estado de Sergipe, quando se trata do Estanciano, a gente tem que falar um pouquinho do Santa Cruz, né? Sim, Santa Cruz, que foi a equipe maravilhosa em décadas que eu não alcancei, mas esse período aí de 80 que você falou, que tinha Valmir, tinha... como é o nome dele, aquele centroavante que faleceu há poucos dias? Moscou. Aí tinha vários outros nomes memoráveis da cidade de Estância. Eu não alcancei, mas me falaram muito bem desse time. Mas aqui para nós, o Estância vai levar mais 100 anos para fazer um time que Renato Silva conseguiu fazer. O senhor tem em mente Só a tinha escalação? Só tinha jogador. Se você prestar bem atenção, de Nelson, Almeida, Lima e Bodi e Amaro. Luiz Carlos Gogó, Mício e Didi. Lauro, China e Horácio. Tudo fera. Essa escalação é de o senhor lembra o ano? Aí é 82, 83, 84. Esse time aí ficou até 85. Olha, foi um time que hoje, para você, uma diretoria conseguir armar um time trazendo esses atletas, custaria muito caro. Muito mesmo. Estou te contando. Didi veio do Grêmio. O Grêmio Porto Alegrense. Grêmio Porto Alegrense. Bodi veio do Fluminense de Feira. Eu vim para aqui através de meu amigo, irmão, que Deus a tenha ele, aonde ele estiver, Tabatinga. Foi ele que me indicou para aqui. Conheci também. Eu levei ele para um time e ele me retribuiu me trazendo para aqui. Eu devo muito a minha estadia, a distância, a Tabatinga. Isso é importante, viu? Devo o muito, ouvinte que está acompanhando essa entrevista, Nelson está fazendo desabafo aqui. Eu devo Quer dizer muito que o senhor deve a estadia, a instância... A Tabatinga. Porque quando eu cheguei para aqui, veio eu, Julival e a Uca. Quando eu entrei na loja de Renato Silva, porque Julival era mais alto do que eu, né? Renato falou assim, o goleiro, eu me interesso no goleiro. Você, ele apontou para Julival, você pode ficar aqui. Você joga de quê? Com Iaúca, eu jogo no meio. E você é o zagueiro, né? Ele disse, você está completamente errado. Goleiro sou eu, esse aí é o zagueiro, esse aqui é o meio campo. Daí é que foi aquele negócio. Quando cheguei num treino que já foi, na outra semana foi jogo, a gente deu 5-0 no time do Olímpico de Aracaju, um time que chamava Olímpico, que tinha a camisa do Flamengo. E daí a história começou, né? Se alargar. Estância fez aquela campanha espetacular. Agora, a tua pergunta sobre os times, eu te juro, não fazem mais nunca, diretoria nenhuma vai fazer um time como o Renato conseguiu fazer. O senhor fala o saudoso José Renato Silva Carvalho. Exatamente. Irmão do prefeito, político, empresário Nivaldo Silva. O que a gente não tinha naquele time? Nego, Vevé, Humberto, era Adilson Peninha, Mancha, Delicado, um rapaz que se chama Delicado, Aguinaldinho, que trabalhava no banco, numa Caixa Econômica, eram nossas reservas. Aí é por isso que às vezes a torcida fala assim, poxa, por que vocês não foram campeões? Aguinaldo do senhor fala Aguinaldinho. Aguinaldinho, aquele... É o pai de Fabrício, ex-vereador? Não, Aguinaldo, você não conheceu o Aguinaldo, não? Que trabalhou na Caixa Econômica Federal? Não. Um cabeludo, trabalhou hoje em dia em Aracaju, um rapaz, ele não é muito, meia esquerda, muito bom. Aí trouxe, seu Renato trouxe ele para treinar com a gente, ele se deu bem e ficou com a gente. Então a gente não tinha banco. Mas quem era que bancava o Estanciano? Renato Silva Costa Carvalho. Através do político Nivaldo Silva. Ele já bancava uma equipe que era aqueles 11 que era a gente. Não sei se ele tinha estrutura para bancar mais 10 jogadores de nome para botar no banco. Por isso que a gente não foi campeões.
Porque na final aí chegou. Didi foi expulso contra o Sergipe, não jogou mancha. E Bodi teve afundamento de Malá, teve que Peninha entrar com 15 minutos, faltando para terminar o primeiro tempo. Aí a gente não tinha, não é querendo dizer que Adilson Peninha não fosse um grande jogador, mas não tinha aquela gana de jogador para colocar. Você sabe o time hoje, o Flamengo, que é um timão, né? O melhor time do Brasil hoje, ao lado do Palmeiras. Quando tira um jogador de nome do time, já o time sente, ainda mais o time da gente daquela forma. Seu Nelson, me diga uma coisa sobre o que é que o senhor recorda sobre o Francão? O período da construção, o período da reinauguração. Diga um fato que o senhor não esquece da reinauguração do Francão, de 5 de março de 1983. Rapaz, olha, tudo tem seus momentos, né? Eu me lembro muito bem que o Francão foi inaugurado com rapidinho. Centenas. Será que foi esses grandes timaços? O ouvinte presta bem atenção, esse ouvinte mais novo que não acompanhou o tempo áureo do futebol estanciano. Seu Nelson, esses grandes times que o Estanciano montou de 80 a 85, foi vice-campeão sergipano, foi campeão da cidade de Aracaju. A construção do Francão veio por conta desse período de crescimento do futebol de distância de 80 a 85? Sim. A construção do Francão, ela teve um paralelo à construção da rodovia Estância Babaís. Praticamente tudo assim, quero falar em termos de asfalto, de melhoramento, né? Aí o governador, que Nivaldo tinha um potencial muito grande aqui, conseguia trazer e conseguiu fazer, e com isso teve o crescimento. Governador João Alves. João Alves. Memória. Albano, o pai de João Alves, né? Como é? Augusto Franco. Augusto Franco. Foi Augusto Franco. O pai do doutor Albano, aliás. Foi, doutor João pai Alves, de Albano. não. Pai do doutor Albano, só uma correção. Exatamente. Foi ele que através dele, que veio o Francão para aqui. Foi. Veio o ginásio de esporte, o Francão e outros locais aqui. Não, assim, entenda. A rodovia Estância Baís foi João Alves. Não, você não entendeu. Estou falando melhoramento de distância, ela se deu nesse período aí. No governo Augusto Franco. Exatamente. Isso mesmo. O Francão é fruto do governo Augusto Franco. Mas, Fábio, olha, Estância já teve um período que eu não sei se você quer. Eu sei que você é uma pessoa muito inquieta para as coisas, quer saber a verdade. Olha, Estância teve anos que nós jogamos aqui contra o Sport, Bahia, Fluminense de Rio, o Vasco, Itabuna. O Itabuna jogou aqui? A Asa de Arapiraca. E tudo eu chegava aqui e caía na pancada. E a gente saía daqui, ia para lá, ganhava lá também. Você vê a qualidade que tinha aquele time do Estanciano. Nós tínhamos um jogador, rapaz, que ele não... se ele hoje estivesse jogando futebol, se fosse uma época dele, ele talvez não estava na seleção não, mas poderia ser olhado, que é o China, um cracaço, um artilheiro nato, né? Um Bodi, um zagueiro estupendo, um Luiz Carlos Gogó, um Mício Didi, não era brincadeira não. E Antônio Rocha? Não era de minha época esses jogadores, não. Isso aí eu ouvi falar. Essa época aí era de 80, parece. Antônio Rocha jogou. Cabeção, Antônio Rocha. Um abraço aí para Antônio Rocha, conhecido como Valmir Miguel, que fez um gol do meio de campo. Rocha do Fórum. Rocha jogou no Estanciano de 80, que foi campeão da cidade de Aracaju. Exatamente. Tem um nome também que a gente tem que lembrar. Varão. Antônio Rosa de Jesus, abnegado, o pai do jornalista Magno de Jesus. Um grande abnegado do futebol. Muita gente não pensa o que aquele homem fazia por fora. Que às vezes você não aparece porque você é aquela formiguinha, né? Fica igual a você. Jogando ali e fazendo lá. Muitas bolas caíram na casa dele, quebrava o telhado. Ele mesmo ia lá, botava outro, não cobrava, enquanto os outros vizinhos era aquela dor de cabeça. Então tem vários pontos, Fábio, que a gente for colocar,
de memória sobre futebol que Então, a gente fica relevante. Voltando aqui um pouco lá atrás, esse período áureo do Estanciano Esporte Clube no início dos anos 80 foi quem despertou a construção de um estádio de futebol Francão. Acredito. Quando eu cheguei aqui, o treinador era Dimas. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi isso. falar. Dimas era que pegava o time, ele era roupeiro, era massagista, era tudo. O Estanciano era um time saco de pancada. Pode perguntar a qualquer torcedor aí. E a gente chegou e eu, quando eu cheguei, entrei na loja, eu falei, Renato, a partir de hoje vamos ver se a gente melhora isso pra gente não estar perdendo. Eu nunca joguei em time pra estar perdendo, não. Ele disse, olha, você trouxe isso, eu vou buscar mais isso. Você conhece esse rapaz que era Horácio? Eu joguei com ele no Atlético de Lagoinhas. Pega o carro aqui, Sérgio, vai lá, trouxe Horácio. Aí você conhece esse rapaz aqui? Eu digo, conheço, Almeida. Jogamos contra, nós não jogamos a favor. Fui lá, peguei Almeida. Eu e Sérgio, você sabe Sérgio de Sacana? E nós fomos em Salvador, pegamos o Almeida e trouxemos. Aí foi construindo aquele time maravilhoso, que só deu alegria à torcida distanciana. É por isso que você falou, na época em que você está tocando aí, fica difícil, Fábio, a gente falar, porque Estanciano levou 5 anos fora de série. Zé Nelson pegou, Bera pegou o time, você sabia disso, foi presidente, fez outro também, um timaço. Bera até Demaí veio para jogar aqui, não sei se você está lembrado disso. Não. Depois Demaí jogou aqui, no Estanciano. E Bera conseguiu fazer um timaço aqui em Estância, só que não, se comparando aquele time do Estanciano em que a gente jogamos, não era a mesma coisa. Olha, Fábio, acho que você era muito jovem, né, na época. Não tinha lugar para você ficar no Francão, não. Não tinha lugar para você sentar. Na geral, ali hoje, onde você não vê ninguém, ali, era super lotado. A torcida do Estanciano não existia torcida organizada, como se criou aí Canário Chup, não sei quem, sabe? Não existia. Existia a torcida do Estanciano, Canarinho, que lotou lá o Batistão na final e não ficou devendo nada a ninguém. Porque se o juiz não fosse tão desonesto como foi, um impedimento daquele, a gente era o campeão, que a gente jogava pelo empate. A gente botou 1-0, o Confiança empatou e aquele gol ilegal. Luiz Carlos, não sei se você está lembrado de Luiz Carlos aqui, centroavante, impedido e fez o gol. Agora, todo mundo acha, não, se Nelson tivesse, talvez se eu estivesse jogando, eu não tomaria o gol, porque eu era maluco, eu saía mesmo. E nego ficou esperando que a jogada fosse decidida, mas é normal. O raciocínio da gente tem que ser, não é todo mundo que é igual. Seu Nelson, o senhor recorda do time que entrou em campo para a reinauguração do Francão? Para a inauguração do Francão em 83, o time do Estanciano do Santa Cruz? Rapaz, é porque ali teve vários jogadores. É difícil lembrar aqui, porque eu tenho uma foto, agora você me pegou agora. Na inauguração, né? Você quer falar? Não. Na inauguração, 83. Na inauguração. Que até Hélio Jorge jogava no Estanciano. Você não alcançou Hélio Jorge. Uma pergunta que eu sempre não alcancei, não. Uma pergunta que eu sempre pergunto aos meus entrevistados. Em uma palavra só, como é que o senhor define Estância? Já que o senhor escolheu essa cidade para construir além de família, ser o berço da cultura do Estado, e ficar aqui permanente. Eu amo Estância, como amo meus filhos. Para mim, Estância é minha família. Você, ao lado de alguns vereadores aqui, já procuraram para mim fazer aquele, como é o nome? Título de cidadania estanciana. E eu respondo agora a você aqui no ar. Sabe por que eu não fui? Porque eu já sou cidadão estanciano.
Eu não preciso do papel, eu preciso da minha personalidade. Eu tenho, te juro, vou morrer como esse tipo de pessoa assim, que gosta das coisas tudo decente, mas agradeço muito a você, no ar que eu vou dizer Dominguinho e Arthur, que na época me procurou, através de você, que você me disse, para mim ir fazer uma biografia para receber o título. Mas eu acho que cidadão estanciano eu já sou. A partir do momento que construí minha família aqui e tenho meu nome a zelar, eu acho que eu já me coloco como cidadão estanciano. Ô, seu Nelson, me fala aí o período que o senhor foi administrador do Francão. Como o senhor pegou aquela... Porque o senhor fez um trabalho. O Francão estava todo deteriorado. A prefeitura assumiu, na época, já no prefeito Ivan Leite, e o senhor fez um trabalho que mudou aquela realidade. Como é ser administrador do Francão? É muita responsabilidade? Não, Fábio, não é difícil. Eu vou te contar, eu não peguei o estanciamento, eu peguei uma cratera. Era buracos que você lembra, que quem me lembra era... Eu tive muita ajuda de um rapaz chamado Adolfo, que trabalha no DR, que me dispôs várias e várias caçambas. Mais de 50 caçambas. Olha, botar 50 caçambas de aterro dentro de um campo, ver como é que estava a situação do campo. O professor Luizão chegou para mim e disse assim: nós estamos querendo fazer os jogos estudantis. Eu digo, nós vamos fazer. Dió, se estiver ouvindo, se o Luizão estiver ouvindo, ele está ouvindo e vai falar. Tinha dia que eu saía do Francão 8, 9 horas da noite. Saía de lá, mas a turma, eu digo, nós vamos espalhar essa terra aqui, vamos espalhar essa terra. E começamos, Deus ajudou, começou a chover e começou a brotar a grama, e nós fizemos a pista de atletismo, fizemos a pista de salto em distância, e colocamos que ninguém achava que o Francão ia ter aquela melhora. Quando chegaram lá dentro, que viram o Francão, ou péssimo ou bom, sei lá, estava adequado para ter os jogos estudantis. Você entrava ali por baixo, tudo pintadinho, tudo ajeitadinho. Eu consegui propaganda gratuitamente ali para todo mundo, não sei se está lembrado. O pessoal até falou que eu estava cobrando, nunca cobrei. Para ficar bonito, eu digo, vou botar propaganda em tudo aqui, que aí chama mais atenção. Eu até os defeitos que tem, enquanto a pessoa está lendo, não olha os defeitos. Aí passamos. O senhor foi administrador do Francão quanto tempo? Fábio, foi quase 3 anos. Foi no período quase todo de Ivan Leite. Uma pessoa que o que fez dentro do futebol naquela época, eu não sei porque o povo, sei não, mas Ivan Leite, na época dele como prefeito, tinha que a Lucaf estava à frente, né? Liga de futebol, Liga de clubes de futebol amador, a Lucaf. E Ivan Leite colocou à disposição e que nós tínhamos futebol na zona rural, Cidade Nova, Alecrim, centro da cidade pela manhã e pela tarde. Você vê, cada campeonato era 20 times. Hoje, que me perdoa a prefeitura, mas faz um campeonato com 8 e ainda não consegue fazer. Ainda toma WO 4, 5, chega lá, você vai para o Francão. Como essa semana eu fui, o time tomando de 11, saiu de campo. E você nunca viu isso quando era a época de Dr. Ivan Leite. Ao contrário, os times brigavam para disputar o campeonato. Ô, seu Nelson, como é que o senhor vê o momento marcante para o futebol sergipano, para o futebol estanciano, a boa vontade do governador Marcelo Deda, governador que reconstruiu o Francão, ele reconstruiu. Como é que o senhor vê essa iniciativa do governo Marcelo Deda, do governador do estado, Marcelo Deda, que nos deixou jovem, um governador que ficou para a história, fez a reforma do Francão. Como é que o senhor vê esse momento que o Francão
foi feita a reforma através do governo Marcelo Deda? Não, acho que o pensamento é o melhor possível. Quando você tem uma praça de esporte bonita, atrai. Agora, só tem que você ver uma coisa, futebol é um brinquedo caro. Verdade. Não é um brinquedo que o pessoal está pensando que é fácil fazer, não. O pessoal falava muito de Sidney, que Sidney tomava conta, mas era o único que chegava assim, a federação falava, vai ter o campeonato daqui a 8 dias, e Sidney estava com o time aí na instância. Pronto. Não sei como era, eu não sei o que era que ele fazia, mas ele trazia um time e tinha um time aí na mão. Hoje você, para arrumar um time, é só aquele menino, aquele juvenil que tem que pegar fora. Por que eu disse? No início daqui da reportagem eu te disse, naquela época existia a Luiz Baé e seu Martim, e outras pessoas que tinha também. Tinha o Aloysio na Cidade Nova, tinha a Tabatinga, que tinha um time na Cidade Nova, que até agora eu estou lembrando disso. Tinha seu João Cego aqui no bairro Santa Cruz. São essas pessoas que estavam tramitando dentro do futebol naquela época. Nelson, 20 horas e 4 minutos, chegamos ao final. Eu queria que o senhor concluísse o raciocínio e fizesse suas considerações finais. A minha consideração é agradecer a vocês. Desde já eu agradeço o convite. Não, eu que peço desculpas porque eu fui tomar café e me passei, mas não, eu tenho que falar a verdade. Eu me passei e não cheguei atento. A gente vai ter um papo melhor, mas aí fica à tua disposição. Eu agradeço muito a oportunidade, o carinho que vocês estão tendo, e eu digo mais a vocês. Não parem não, siga em frente, porque a meta que você está colocando aqui é importante. A divulgação, o trabalho, a sensibilidade para com o público e as perguntas também que você, com o passar do tempo, você já está, como é que diz assim, danadinho, né? E daqui a uns tempos você melhora muito mais. Mas com certeza, eu te juro, foi agradável, foi bom. E eu me sinto muito bem quando eu falo com a cidade de Estância. Eu quero desejar a vocês tudo de bom e que vocês tenham bastante sucesso, não só agora comigo, com outros e outros programas aqui, e eu estou sempre à disposição. É isso aí, conversamos com Nelson dos Santos, ex-atleta de futebol, ex-goleiro, e marcou seu nome na história do futebol estanciano sergipano, está na história dos grandes timaços do Estanciano Esporte Clube, times que marcaram os anos 80. Encerro por aqui, até a próxima terça-feira, com mais um entrevistado do programa Arquivo da Nossa Gente. Um abraço, Melinho. Se o dono da vida permitir, na próxima semana estarei aqui de novo. Chegamos ao final de mais um Arquivo da Nossa Gente, um programa que valoriza o passado, compreende o presente e fortalece o futuro. Arquivo da Nossa Gente, com a apresentação de Fábio Francão. Até a próxima.